Prof, a gente teve algumas mudanças relacionadas a janeiro. Você destacou coisas boas e coisas negativas, né? Em relação ao mercado de trabalho e outras questões. Mas mesmo assim, janeiro fechou com um saldo percentual negativo em relação a dezembro. Isso é normal? O que vocês acham como economistas? Olha, o janeiro fechar negativo em relação a dezembro é normal, porque é um mês que normalmente nós temos férias coletivas, nós temos menos dias trabalhados, então isso na indústria pesa bastante, eu ter 20, 18 ou 17 dias contra 22 sempre faz diferença. Nos outros setores também. No comércio, por exemplo, a gente sabe que o final de semana é muito importante para o comércio. E no final de semana, em janeiro, as pessoas estavam no litoral, estavam viajando em férias. Então é normal que a gente tenha um janeiro mais fraco. Agora eu destaco mesmo é o excelente resultado de 8%, de mais de 8% na economia, em relação ao ano passado, em relação a janeiro do ano passado. Significa que a gente está conseguindo recuperar a economia, mesmo que ainda estejamos com todos os protocolos, com todos os cuidados em função da pandemia. Qual que é o setor que está puxando? É a indústria? Ainda é a indústria que está puxando, mas a gente destaca que comércio e serviços, apesar de ainda não ter conseguido mostrar os resultados positivos, eles vêm melhorando a cada mês. Devagarinho, mas eles vêm melhorando. E isso já é um bom destaque. O comércio e serviço também impacta bastante a questão do mercado de trabalho, né? A gente tem as vagas temporárias, como a senhora explicou antes. O que isso diferencia? Como é que foi o nosso mercado de trabalho em janeiro? Então, em janeiro a gente teve o ajuste por causa das vagas temporárias. Comércio e serviços foram os setores que tiveram mais demissões do que admissões. A indústria admitiu mais, mas a gente está recuperando. A gente teve um saldo positivo, apesar de tudo, né, de praticamente 670 vagas. Então, o mercado de trabalho continua ainda comprador de mão de obra, digamos assim, continua absorvendo mão de obra, e esse é o dado positivo que a gente tem que destacar. Matéria-prima ou fornecedores, como é que está ainda essa parte? Isso também influencia nesses números que a indústria teve? Sim, a indústria nos mostrou mais uma vez em janeiro que os números referentes às suas compras estão positivos, ou seja, se ela está comprando matéria-prima, comprando insumos, é porque ela tem pedidos para elaborar, para a produção, e significa dizer que a venda é uma questão de tempo, é uma questão de produção e faturamento. Então, realmente, a indústria vai continuar ainda por mais um tempo alavancando a economia aqui de Caxias. Vocês mostraram que a importação está maior que a exportação. Isso é bom, isso é ruim? O porquê que isso está acontecendo? Olha, o porquê ainda não está muito claro para nós, mas as exportações vêm caindo já há algum tempo. Uma razão pode ser que parte das empresas que exportavam aqui de Caxias abriram unidades fora de Caxias e fora do Brasil e estão exportando a partir dessas unidades, o que acaba não sendo contabilizado por Caxias, né? Outra pode ser um pouco de falta de competitividade em alguns segmentos. A gente sabe que hoje o Brasil exporta mesmo, a maior parte da pauta de exportações do Brasil como um todo são as commodities, são os grãos, são os minérios, e nós não temos isso aqui em Caxias, né? A nossa pauta de exportação não é essa. E as importações vêm aumentando. Normalmente nós temos duas grandes áreas que nos servem na importação. Uma são os equipamentos, máquinas e equipamentos que a nossa indústria compra lá de fora, que tem mais tecnologia. E a outra, eventualmente, é insumos para completar ou para substituir fornecedores nacionais. Nesse momento de desequilíbrio das cadeias produtivas, é possível que essa importação seja no sentido de tentar substituir algum fornecedor, buscar lá fora aquilo que não está conseguindo buscar aqui dentro, que não tem, enfim, para tentar conseguir elaborar a sua produção, tentar atender o seu cliente, né? Janeiro ainda não teve impacto da guerra, a gente, claro, estava começando a estiagem ali na parte de agricultura e também tem as eleições, que foi outro fator que vocês citaram. Então, qual que é a expectativa para 2022? A gente vai ficar com bastante ansiedade para ver os números de fevereiro, ainda que fevereiro talvez não tenha sofrido muito o impacto, mas o que vai realmente pecar aqui é a questão do petróleo, a questão do frete, como isso vai bater no faturamento das empresas, no custo tanto da indústria, quanto do comércio, quanto de serviços. Essa é a nossa expectativa em relação a isso, né? Como essas questões vão bater aqui. A outra questão que o conflito trouxe, mas muito em nível de Brasil, que é a questão dos fertilizantes, né? E de alguma produção de grãos, isso diretamente tão forte não impacta aqui, ainda que nós tenhamos uma boa produção
hortifruti granjeiro, né? Mas o que mais deve impactar de forma mais direta é o preço do petróleo e também, eventualmente, algumas exportações para a Rússia, que nesse momento não poderão acontecer. Rússia e Ucrânia, nesse momento, não estão conseguindo. Para a Rússia está proibido, e para a Ucrânia talvez ela não consiga exportar. Então, mas nesse sentido é pouca coisa. Até onde a gente tem ideia, não é uma coisa tão significativa, né? Mas é o preço do petróleo mesmo, como ele vai impactar nos custos de produção aqui em Caxias do Sul. Você comentou que agora a gente está vendo a situação de a necessidade de produzir mais, né, para o consumo próprio. É hora do empresariado se despertar? Com certeza, toda crise tem uma oportunidade, e essa é a oportunidade da gente nos voltarmos de novo para dentro do Brasil, para a indústria nacional, incrementar a produção nacional, diversificar a produção nacional, buscar com isso escala, buscar com isso redução de custos e nos tornar mais competitivos. Acho que o governo deu um bom sinal agora com essa redução de 25% do IPI, isso é bom para a indústria. Isso deve ajudar bastante nessa questão dos custos e quem sabe não vem aí outras iniciativas como essa por parte do governo federal e até do estadual para que a indústria nacional possa realmente resgatar todo o seu protagonismo tão necessário nesse momento em que o mundo todo está revendo a sua indústria dentro do seu território, a sua indústria nacional.